Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Gostaria de agradecer o like aí do pessoal que tem assistido os vídeos e também agradecer os comentários. A gente vai fazer o possível para tentar gravar um vídeo por semana aí para ajudar o pessoal, porque tem gente que tá pedindo mais vídeos aí com uma frequência um pouco maior, até para ajudar nos estudos de fertilidade. Bom, essa aula não é uma aula totalmente nova, é diferente do que a gente já abordou. Ela é um complemento da aula anterior que falava sobre a recomendação de análise através do uso do sistema. Vocês vão ver que a aula de hoje é para mostrar como é que você faz uma interpretação de várias análises ao mesmo tempo para você otimizar mais o teu tempo e principalmente atender aquelas empresas que trabalham com agricultura de precisão, que precisa às vezes fazer um volume maior de análise e precisa otimizar. Então essa aula ela é no computador também, e as próximas aulas nós vamos abordar alguns assuntos diferentes, trabalho de correção em solos com CTC baixa, trabalhos de correção modificando aí os teores de fósforo no solo de acordo com alguns parâmetros diferentes e principalmente a questão do potássio também em solos com CTC baixa. Pessoal, vamos lá então? Vamos comigo! Bom pessoal, então como vocês lembram aqui, essa aqui é a nossa tela inicial. Eu vou entrar aqui com o meu usuário e senha, que foi cadastrado já. Na tela inicial aqui então, a gente vai pegar, iniciar uma nova análise, né? O mesmo procedimento que é feito para uma análise individual é feito para uma análise de um processamento em lote. Eu vou escolher aqui uma propriedade, vou clicar aqui em nova análise para continuar, né, para iniciar uma nova análise. Essa tela aqui da inserção dos dados é onde começa a fazer a diferença para um trabalho com análise, para um processamento em lote. Eu vou buscar dentro desse link aqui, ó, importar arquivo CSV. É aqui que eu vou buscar o meu arquivo do laboratório, porque os laboratórios hoje a maioria deles trabalham com o arquivo CSV, que eles geram todos os resultados para você de uma vez só. Então aqui eu vou incluir o nome do talhão que eu vou trabalhar, então no caso o talhão 1 da fazenda, o laboratório, vamos incluir um laboratório aqui, vamos colocar o nome do próprio sistema. Selecionar o arquivo, então eu vou buscar agora o arquivo que foi emitido pelo laboratório, foi enviado pelo laboratório. Esse arquivo ele é um arquivo CSV normal, um arquivo de valores, e dentro dele tem todos os resultados de todas as análises que foram foram emitidas. Então eu escolho o arquivo. Aqui eu preciso colocar aqui, ó, para recomendação de correção de micronutrientes, eu preciso escolher qual é o tipo de solo que eu vou trabalhar. Então no caso aqui do Paraná, normalmente é um solos de basalto, né? Eu vou incluir solos de basalto. E eu vou definir o extrator no caso dos micronutrientes, caso tenha. Se não tiver, não precisa. Eu vou incluir aqui, que são no caso os três são extraídos pelo processo do Melish. Bom, eu vou então a partir de agora clicar em processar análises selecionadas. O que ele vai fazer? Ele vai buscar todas as análises que tem dentro do arquivo. Então tá aqui, ó, amostra 1, 2, 3, toda a sequência de amostras. Eu tenho duas páginas aqui, pode ver. Eu vou clicar no 2 aqui, ele já vai mostrar as outras análises que estão sendo importadas. E aqui eu posso conferir por quê? Porque ao importar estas análises serão descontados tantos créditos. Então aqui eu pego a data, olho aqui o pH, o H mais Al, alumínio, cálcio, magnésio, potássio, fósforo e todos os outros elementos. E aí eu vou buscar, vou verificar se está de acordo com a análise realmente, se está batendo. Os itens que você não inseriu, que nem aqui, ó, boro, cobre, zinco, manganês, ferro e enxofre, não foram inseridos, não foram pedidos na análise. Então ele vem em branco, ele não puxou esses valores, porque não existem, né? O resto dos elementos aqui, todos eles estão inseridos. Bom, confirmei, está ok, eu vou clicar em importar análise, ele vai buscar todas as análises. Automaticamente ele vem para a seção de análises pendentes. Aqui eu vou buscar então a fazenda que eu escolhi para fazer e dar um buscar. Você vai ver que ele vai mostrar para mim aqui todas as análises que eu acabei de importar já estão aparecendo aqui para mim. Como é que eu faço agora a partir de agora para fazer? Se eu clicasse aqui, como eu expliquei para vocês, se eu clicasse aqui em continuar análise, ele vai para a tela do processamento individual, né? Eu vou trabalhar cada análise de forma individual. Mas para fazer ela de forma em lote,
Eu vou clicar aqui em análise pendente novamente, vou buscar aqui, vai aparecer todas as amostras. Eu vou clicar aqui embaixo em marcar todas. Bom, marquei todas as análises, vou clicar aqui em processar análises em lote. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer aqui para uma tela que ele me traz todas as amostras de uma vez e quanto ele vai gerar de calcário, quanto ele vai ter de porcentagem de cálcio. Eu vou mostrar agora então com a prática. Então aqui a análise é uma CTC maior ou igual a 8. Eu vou clicar aqui em associação porque eu tenho a pretensão de trabalhar talvez com uma associação para ver se ele vai dar um resultado melhor. Então eu vou buscar primeiro com calcário dolomítico 29,19 PRNT 75 e o calcítico eu vou deixar em 45,13. Isso, lógico, eu comentei na vez passada, vai variar de região para região. Teor desejado de magnésio eu vou trabalhar em 15% porque é o que Malavolta normalmente sugere. Saturação de base eu vou buscar 74 porque eu vou trabalhar com 55 de cálcio, 15 de magnésio e 4 de potássio. Teor desejado de potássio então 4. O fósforo eu vou trabalhar pelo teor de argila por enquanto. Depois, mais para frente, nós vamos abordar outros métodos de correção. No caso do potássio, então aqui eu defini cloreto e fósforo eu vou trabalhar com super simples. E dou um processar. O que ele vai fazer? Automaticamente ele me mostra aqui quanto eu preciso aplicar para a amostra 1 de calcário dolomítico e quanto eu preciso aplicar de calcário calcítico para fechar a saturação em 74%. E eu vou ficar com 54,98 de cálcio, 15 de magnésio e 4 de potássio aqui. Que eu trabalhei, puxei potássio para 4%. Então o potássio ele vai estar em 4 também. Bom, o que vai acontecer? Então aqui ele me mostra as relações. Cálcio para magnésio, como vai ficar. Cálcio para potássio, magnésio para potássio e a relação cálcio mais magnésio dividido para potássio. E aqui ele me dá um sinalzinho. Bom, o que é esse sinal? Se ele tiver verde, ele quer dizer que a análise foi equilibrada, que esse ponto ele vai estar em equilíbrio. Se ele tiver um sinal amarelo, é sinal de que algum parâmetro não ficou de acordo. Nesse caso aqui, se a gente pegar essa amostra 7, o que aconteceu com ela? A saturação de cálcio ficou baixa, ficou com 49,6 e a saturação de magnésio ficou muito alta, 20,91. Um dos principais motivos desse caso aqui é porque realmente a análise já estava com concentração elevada de magnésio. Então aqui eu tenho que trabalhar ela de forma diferente. Então o que eu preciso fazer? Primeiro passo, eu preciso remover essa análise desse lote, porque ela não se comporta da mesma maneira. Porque eu vou trabalhar ela de forma individual, vou ter que trabalhar com uma saturação diferenciada para resolver um problema já de excesso de magnésio. Então o que eu faço? Eu seleciono aqui a caixinha. Bom, eu tenho outra análise aqui embaixo que também está me dando um pouco diferente o parâmetro. Eu não estou com a relação cálcio para magnésio dentro do ideal. Ele está dando uma relação um pouco abaixo do ideal, do recomendado. Então essa análise eu também posso trabalhar ela de forma individual. Essa análise aqui, análise 20, amostra 20, eu também tenho um problema de falta de cálcio e excesso de magnésio. Eu também preciso mudar a saturação dela. Então o que eu faço? Eu clico aqui e seleciono. Bom, eu selecionei as três que não se comportam da mesma maneira. Eu venho aqui e clico em remover selecionadas. O que ele vai fazer? Ele vai tirar essas três análises e essas três análises vão voltar para análise pendente. Por quê? Porque eu preciso trabalhar ela de forma separada. Enquanto isso, todas as outras se comportam da mesma maneira. Então, todas elas eu vou ter praticamente as mesmas relações aqui entre cálcio e magnésio, entre cálcio e potássio e magnésio e potássio, né? Então, teoricamente, essas análises aqui podem ser processadas dessa forma. Vocês podem ver aqui, cada uma gerou uma quantidade diferente de calcário a ser aplicado. Por quê? Porque cada análise é individual, cada análise tem uma concentração diferente de nutrientes. Então, umas aqui gerou recomendação de fósforo, outras aqui pediram correção de potássio, praticamente todas elas pediram correção de potássio, então é isso que vai acabar acontecendo. Você vai conseguir atingir a quantidade ideal de cálcio, magnésio e potássio dentro de cada situação que você tiver, de cada análise que você tiver. Bom, vocês querem ver como a gente faz aqui a coisa ficar séria?
Se eu colocar aqui uma saturação de 78%, o que vai acontecer? Eu vou começar a puxar cada vez mais a saturação de cálcio, né? E como eu pedi magnésio em 15%, eu vou tentar manter magnésio em 15%. Mas conforme eu vou subindo aqui, eu vou começar a gerar problemas de equilíbrio. Por quê? Porque eu começo a subir demais a saturação e ele começa a me alertar. Ele fala, olha, tua saturação de magnésio, por exemplo, na amostra 1, passou de 60%. Se a gente fala que é de 50% a 60%, se ele passa de 60%, ele começa a me dar um sinal aqui que eu já ultrapassei esse limite. E aí, conforme eu vou subindo aqui, a coisa vai ficando cada vez pior. E aí ele vai sinalizando para mim aqui, ó, vocês podem ver, ele vai sinalizando que eu não posso fazer isso. Então, teoricamente, qual seria a saturação ideal para essas 27 amostras aqui? Seria 74%. É onde eu consigo atingir o cálcio em 55% e o magnésio praticamente em 15%. Bom, tá feita essa correção, eu vou clicar aqui em processar a análise. Ele resolveu. Aí ele me puxa já as outras 3 amostras que eu estava com problema, porque eu estava com problema em 3 casos que eu estava com cálcio baixo e magnésio muito alto. Então o que ele me sugere? Como a gente pode analisar aqui, ó, eu tenho 2 amostras, a amostra 7 e a amostra 20, as duas estão com concentração de magnésio acima de 20%. Já a amostra 19 não, ela está ainda com 18%. Então o que eu faço? Eu vou remover essa daqui, a amostra 19, e vou trabalhar as duas mais críticas, que estão com concentração muito alta de magnésio. A relação cálcio-magnésio desceu demais. Então o que eu vou fazer? Vamos brincar um pouquinho aqui. Eu vou puxar essa saturação para 79%. Ó, o meu magnésio foi a 22%. Só que a minha relação cálcio para magnésio aqui melhorou. Vocês lembram aqui? Ó, se eu puxar 74, ela está 2,21. E se eu jogo para 79, essa relação sobe a 2,38. É o ideal? Não é o ideal ainda. E o magnésio também está mais alto. Só que eu consegui subir também o meu cálcio. Se eu quisesse melhorar ainda mais isso, o que eu podia fazer? Eu poderia trocar esse calcário, colocar um calcário com uma concentração de cálcio maior, né? Um calcário de concha, por exemplo, ou puxar a saturação ainda mais para cima. Se eu jogar 85% de saturação, o que acontece? A minha relação sobe um pouco mais, o meu cálcio vai a 58% nessa amostra e na outra 59%. A relação está chegando próximo de 3 já, que seria o ideal aqui. E a magnésio para potássio, se eu quiser melhorar essa relação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso subir um pouco o potássio. Então eu jogo aqui 4,3. O que acontece? A minha relação começa a descer. 4,5. Olha lá, uma amostra já melhorou. 4,7. Eu já consigo acertar essa relação. Ó. Pode ver, eu estou com 85% de saturação desejada, 4,7% de potássio desejado e eu tenho ainda aqui o problema do magnésio, mas a minha relação cálcio para magnésio já melhorou infinitamente se eu fosse trabalhar com 74. Então assim, eu posso finalizar essas amostras, vai dar essa quantidade de calcário calcítico a aplicar nas 2 amostras e ele vai puxar essa saturação a 85. Então vocês veem que vai dar diferença daquelas outras saturações. Bom, se eu clicar em processar análise, por fim ele me traz a última análise que eu precisava trabalhar. E aí essa aqui, eu posso trabalhar, se eu estava com 74, eu vou jogar 76 e vou processar. Ó, meu cálcio aqui, ó, ele já está subindo. Ainda não está dentro do 3, mas se eu puxar mais um pouquinho, 78, ele já vai a 2,89. Se eu puxar o 80, eu já consigo 2,95. A relação cálcio para potássio ainda está um pouco baixa. Tá baixa por quê? Porque eu tenho aqui, ele está trabalhando com teor desejado de potássio de 4,7. Vamos voltar a 4. Olha lá, meu cálcio para potássio já normalizou. Meu cálcio para magnésio está quase bom. Se eu quiser puxar até 81%, olha lá, já acertou a relação cálcio para magnésio. Então, essa análise aqui, o ideal dela de saturação, para esse caso, é 81% e não 74%. Por quê? Porque eu já tenho magnésio em excesso. Então, eu preciso subir os outros dois para fazer o quê? Para conseguir atingir o equilíbrio. É aquela proporção da caipirinha. Se eu tenho um excesso de um, como é que você corrige o excesso de um? Você eleva os outros
para manter a proporção entre eles dentro do equilíbrio. Esse é o princípio básico da fertilidade. Então, se você tem casos ali onde a tua saturação está muito alta, a saturação de um elemento só está muito alta, eleva os outros dois. Só que para elevar os outros dois você precisa de uma ferramenta, porque você tentar fazer isso na mão, você vai demandar muito tempo e muita energia. Então, é mais fácil você fazer por uma ferramenta dessas e que não corre o risco de você finalizar sem ter atingido o equilíbrio ideal. Então, eu clico aqui em processar análise, ele conclui todas. Então, foi processado tudo. Agora, se eu vier aqui em minha página inicial, em análises concluídas, e buscar aquela fazenda, vão aparecer as 27 amostras que eu processei. Se eu clicar aqui em exportar CSV, ele vai gerar um arquivo CSV, que ele já baixou, eu vou abrir aqui só para vocês verem. Então, aqui ele vai me dar, deixa eu tentar aumentar aqui a tela um pouco. Se vocês olharem aqui, ó, ele vai me dar a amostra e conforme eu vou mostrando aqui para vocês, ele vai me dando todos os elementos e depois eu posso pegar essa planilha aqui e inserir num programa para geração de mapas de fertilidade. Isso aí é sem problema nenhum, porque todos eles trabalham com esse tipo de arquivo depois. Bom, pessoal, então essa foi a aula que eu tinha para passar para vocês. Como eu comentei antes, a ideia de trabalhar em lote é voltado principalmente para a agricultura de precisão, porque hoje a agricultura de precisão trabalha com um volume muito grande de análise. Então, se você for trabalhar de forma individual, você vai perder muito tempo. Fazendo desse jeito, com o processamento em lote, você consegue agilizar isso e otimizar um pouco o tempo. Nas próximas aulas, além da parte de fertilidade que nós vamos abordar, nossa ideia também é trabalhar na parte da agricultura de precisão, começar a mostrar isso, como funciona para você gerar mapas de fertilidade. Por quê? Porque hoje, você sabe, todo mundo sabe, a maioria das fazendas não são homogêneas, são heterogêneas. E a gente pode ver isso através do próprio resultado de análise. Então, a ideia é fazer o quê? Você conseguir atingir, para cada amostra coletada, você conseguir atingir o ideal em fertilidade, de equilíbrio. Então, a partir das próximas aulas até, nós vamos colocar alguns assuntos, além da parte química, nós vamos colocar assuntos também voltados à parte de tecnologia e principalmente a da parte de correção de fertilidade utilizando essas tecnologias. Eu espero vocês nas próximas aulas. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like e obrigado pelos comentários aí, pelas visualizações, pessoal. Valeu, um abraço.